Olá, candidatos! Primeiramente, deixem me apresentar. O meu nome é professor Brian e juntamente com o professor Éder e o professor Guilherme estaremos juntos nesse projeto do Enem 2014. Desde já eu agradeço pela paciência e principalmente por confiar em nosso trabalho. Fica aqui meu muito obrigado. Muito bem, então, como eu estava dizendo, esse ano o projeto Enem tem 3 professores e eu, junto com meus colegas Guilherme e Éder, vamos fazer e vamos trabalhar matemática com vocês. Nessas nossos 20 encontros, nós teremos discutido uma série de itens, uma série de coisas que podem ser caídas do Enem. Antes de mais nada, em cada aula será disponibilizada uma bateria de exercícios que montei, justamente para você treinar e testar as suas habilidades referente a esses assuntos. Na maioria das questões tiradas do Enem dos anos anteriores, justamente para somar e melhorar assim o seu aprendizado. Nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula, nós vamos começar falando de uma das habilidades constadas do Enem, chamada o estudo das funções. Então, cabe a minha pessoa mostrar para vocês, ao longo dessas aulas, um pouquinho mais sobre as funções, as suas propriedades, as suas características, os tipos de funções, como isso pode cair, como isso tem caído especialmente, e justamente mostrar que, em muitas vezes, para muitos candidatos parecem questões impossíveis de resolver ou com grandes dificuldades, e a gente vai quebrar isso aqui durante essas aulas, principalmente resolvendo exercícios que foram tirados da prova do Enem. Muito bem. Então, quando você fala em funções, a primeira coisa que você tem que ter clara quando se fala sobre funções é o que é uma função. Não adianta você ler lá e falar, vai cair função quadrática, vai cair função exponencial. Mas peraí, antes de a gente ver o que é uma função quadrática, antes de ver o que é uma função exponencial, vamos ver um pouquinho mais sobre o que é uma função. E aí, entender um pouco mais sobre uma função e depois trabalhar um pouquinho com funções. Então, vamos comigo, eu te convido para vir comigo. Olha só, a primeira coisa que é importante que você ter claro é que existem as chamadas relações entre conjuntos. Então, o primeiro passo muito importante aqui é você entender que uma função é uma relação entre 2 conjuntos, 2 ou mais conjuntos. Mas vamos colocar 2 conjuntos. Só que uma função não é simplesmente uma relação. Vamos definir o que é uma função, vamos mostrar algumas relações e aí em seguida eu mostro como isso tem aparecido. Olha só, considere 2 conjuntos. Vou pegar 2 conjuntos. Conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Ótimo. Conjunto B. Conjunto B. Com os elementos 2, 4 e 6. Correto? Poderia ser qualquer outro conjunto, com qualquer outro elemento, mas eu separei esses daqui para vocês. Note o seguinte, se eu disser assim, olha, o número 1 está se relacionando com o número 2. O número 2 está se relacionando com o número 4. E o número 3 está se relacionando com o número 6. Repare que essa relação que eu acabei de construir, ela poderia ser constituída com mais números, com mais elementos. Por exemplo, se eu colocasse o 4, logicamente você veria que o resultado aqui em B seria 8. Note que cada elemento do conjunto A está sendo multiplicado por 2 e se transformando num novo elemento do conjunto B. Isso aqui é exatamente uma relação entre A e B. É uma relação entre A e B. Muito bem. É o seguinte, existem muitas maneiras de a gente formar e atribuir relações. Muitas maneiras. Só que para que seja uma função, para que uma relação seja função, precisa acontecer uma coisa muito importante. Precisa necessariamente que cada elemento do primeiro conjunto tenha o seu correspondente no segundo conjunto. Cada elemento do primeiro precisa ter o seu correspondente no segundo. Repare numa outra relação que eu vou mostrar para você aqui. Considere agora o outro conjunto A, com os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, com os elementos 1. Note, se eu falar assim, vamos construir uma relação de modo que o 0 seja 1, que o 1 também seja 1, que o 2 também seja ligado com o número 1, com o 3, número 1, 4 e número 1. Repare que nós também temos uma relação entre 2 conjuntos. Não é verdade? Diferente da primeira, mas temos sim uma relação entre 2 conjuntos.
essa relação também atende às condições para que seja uma função. Esse elemento tem o seu correspondente, esse elemento tem o seu correspondente, esse elemento tem o seu correspondente e todos os outros também têm. Agora, então, nós concluímos o seguinte: como cada elemento do primeiro tem o seu correspondente no segundo, e esse correspondente é único, cada elemento tem um único correspondente no segundo. Cada elemento do primeiro, um único no segundo. A gente conclui que essa relação aqui é uma função. Essa aqui também função. Como acontece essa relação, mais propriedades, mais características, isso a gente vê em sequência. Agora, vamos pegar um outro elemento que não seja uma função. Repare. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto A. Conjunto B. 0, 1, 4. Note o seguinte, olha só. Vamos construir uma relação agora, de modo que a gente tenha lá a seguinte situação, ó. Menos 2 vai com o 4. Menos 1 vai com o número 1. 0 vai com o 0. 1 com 1. 2 com o 4. Repare que essa relação que eu acabei de construir é uma relação onde estamos elevando ao quadrado. Pegamos um elemento do conjunto A, elevamos ao quadrado para dar um elemento do conjunto B. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4 também. Note que a gente tentou ser um pouco mais audacioso, porém, a gente não conseguiu quebrar o que é as condições de uma função. Por quê? Esse elemento tem um único correspondente, esse elemento tem um único correspondente, esse elemento tem um único correspondente, esse também e esse também. Logo, também nós conseguimos, mesmo com força, não conseguimos quebrar o que seja uma função. Bem, aí só assim, então todas as relações entre dois conjuntos são funções. Você fez 3 aqui para nós e todas elas são funções? Existe uma possibilidade de não ser uma função a relação entre dois conjuntos? Claro, muitas possibilidades. Quer ver um exemplo? Tira. Dessa forma, não temos uma função. Por quê? Porque não são todos os elementos do primeiro que têm um correspondente no segundo. Essa situação não caracteriza a chamada função. É uma relação entre dois conjuntos que não atende a fato de ser uma função. Bem, aí você fala assim, professor, mas e tem como descobrir, quebrar essa aqui? Tem. Tire um elemento aqui. Pronto. Diga que o 3 não está se relacionando com 1, acabou. Você não tem uma função novamente. E existe uma outra condição que eu preciso mostrar e registrar para vocês. É o seguinte. Note. Se você falar para mim assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui. 0, 1, 2. E disser para mim assim, olha, o 1 está se relacionando com o 1 e o 1 também está se relacionando com o 2. Não precisa nem ver o resto. Não precisa nem ver o resto. Por quê? Para que você tenha uma função, você precisa obrigatoriamente que cada elemento do primeiro conjunto se relacione com um único. Então, por mais que o 2 vá com o 0, o 3 vá com o 0, o 4 vá com o 0, ou que o 2 vá com 1, por mais que o resto seja legal, ó, por exemplo, aqui, aqui e aqui. Por mais que o 2 tenha o seu único correspondente, o 3 e o 4 também tenham o seu único correspondente, a função, essa relação entre dois conjuntos não é função. Por quê? Bom, porque o 1 está tendo dois elementos relacionados no segundo conjunto. Então, essa é a principal ideia para que você tenha uma estrutura chamada de função. É claro que existem outras coisas que a gente vai abordar para você, mas esse é o primeiro contato, tá certo? Bem, aí você pode falar assim, tá, e como que a gente transfere esse conhecimento para questões que são eventualmente colocadas no Enem ou em qualquer outra prova que você tenha que fazer? A ideia é muito simples. Muito simples.
Existem alguns conceitos que eu preciso mostrar para vocês a respeito das funções. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é exatamente o conceito de produto cartesiano. Olha só, o produto cartesiano de A por B são nada mais, nada menos do que valores x e y, de modo que o x é tirado do conjunto A e o y é tirado do conjunto B. Essa ideia de produto cartesiano é exatamente o que define o plano cartesiano. Repare, se você tiver um conjunto A com os elementos 0, 1 e 2, e o conjunto B com os elementos 1, 2 e 3. O que é o produto cartesiano de A por B? Bom, o produto cartesiano de A por B são todos os pontos do plano cartesiano tirados do conjunto A e conjunto B. Repare, o x pode ser 0, 1 ou 2. Então, aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2. E o y pode ser 1, 2 e 3. 1, o 2 e o 3. Quem são os pontos do produto cartesiano? Fácil? Olha só, são todas as possíveis combinações de A e B. 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3. Ó, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3. Quem são as outras combinações? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Próximo, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Então, o produto cartesiano de A por B nada mais é do que todos os pontos do plano cartesiano dos elementos onde x é tirado do conjunto A e y é tirado do conjunto B. É lógico, né? Se você inverter aqui B por A, você vai ter o x sendo B e y sendo A daí. Você vai inverter os conjuntos. Agora, o que isso significa? Quando você fala, então, de uma função de A em B, significa o quê? Que os números que estão no conjunto A serão modificados para o conjunto B. Então você está criando uma relação, você está criando uma mudança entre esses números. Isso é uma função. O conjunto A, ele é chamado de domínio da função. Então o que é o domínio de uma função? Basicamente, são todos os valores que o conjunto A assume. São valores às vezes finitos, às vezes infinitos, às vezes positivos, às vezes negativos. Isso a gente vai estudar. E o conjunto B, quem é o conjunto B? O conjunto B é chamado de contradomínio. Vou pegar um exemplo para vocês verem. Novamente, temos o conjunto A com os números 1, 2, 3 e 4. E aqui, vamos colocar um conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou? Vamos construir uma função de modo que f de A em B, ou seja, os elementos do conjunto A se transformarão em outros elementos do conjunto B, de modo que f de x seja igual a 2x. Vamos ser um pouco mais criteriosos matematicamente falando. Então significa o seguinte, x são os elementos do conjunto A. E nós vamos transformar em novos elementos do conjunto B, seguindo uma determinada regra, seguindo uma determinada lei. Pegando os elementos e multiplicando por 2. Me ajude! 2 vezes 1, aqui ó, 2 vezes 1, 2. Então você vai pegar os elementos do conjunto A e multiplicar por 2 para ter novos elementos do conjunto B. Próximo, ó, 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. Próximo, 3. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4 dá 8. Logo, vamos comentar o seguinte. Quem é o domínio da função? Todo o conjunto A. 1, 2, 3 e 4.
Quem é o contradomínio da função? Todo o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você pode falar para mim assim, mas professor, peraí. Eu só relacionei os elementos 2, 4, 6 e 8. Tem uma galera de elementos que ficou de fora. Vamos ser um pouco mais criteriosos? Quais são os elementos que ficaram fora? O 0, o 1, o 3, o 5 e o 7. Neste caso. 0, 1, 3, 5 e 7. Esses elementos ficaram de fora. Porque a gente só utilizou quais elementos? O 2, o 4, o 6 e o 8. Gente, esses elementos que a gente utilizou, o 2, o 4, o 6 e o 8, eles formam um outro conjunto chamado de imagem. Então a imagem da função é exatamente o conjunto, os elementos do conjunto B que foram utilizados pela função. Nesse caso, 2, 4, 6 e 8. Note, se um elemento faz parte do contradomínio, não significa que ele vai receber a função. Agora, a imagem são exatamente aqueles valores que recebem a função. Ou seja, aqui fica mais uma dica. Significa que todos os elementos do conjunto A precisam fazer relações com o conjunto B. Agora, não é verdade que todos os elementos do conjunto B precisam receber essa função. Cuidado! Então, cada um desses elementos tem que ter um único correspondente do outro lado. Não significa necessariamente que todos os elementos de B receberão a função. Essa, basicamente, é a história e o início do estudo das funções. Você tem relações entre conjuntos. Só que o tema é muito amplo, muito abrangente e pode aparecer com muitas variações, com muitas possibilidades e, principalmente, com muitas histórias por trás disso. Todos vocês sabem, não é novidade para ninguém. O Enem sempre relaciona algum tipo de história, acontecimento, fato, constrói alguma coisa, pega um evento, pega uma situação e traz uma questão envolvendo essa situação. Eu separei para resolver com vocês a respeito dessas questões 2 exercícios que o Enem trouxe pra gente aí. E depois deixei uma bateria de exercícios com gabarito no final para que vocês experimentem, tá? Tomei o cuidado de colocar o maior número de questões do Enem possível. Muito bem, como eu estava dizendo, deixei 2 exercícios para vocês, pra gente fazer eles, justamente para atacar essa ideia das funções, como que elas aparecem. Na primeira situação ele diz o seguinte: qual das histórias melhor se adapta ao gráfico abaixo? Repare que ele passou um desenho onde você tem o tempo sendo o eixo X, sendo o domínio, e a distância de casa sendo o contradomínio, perfeito? E aí ele quer dizer o seguinte, ele quer que qual das alternativas melhor interpreta a situação. Repare que o tempo vai passando e a distância da sua casa vai sendo diferenciada. Por isso que a gente forma esse desenho aí. Então olha só, letra A. Saí de casa calmamente, mas quando vi que poderia me atrasar, comecei a caminhar mais rápido. Note que essa história não convence pelo desenho. Repare, ele saiu de casa calmamente, até ficou legal. Agora, essa história de caminhar mais rápido não colou, porque aqui ó, há um momento que sofre uma pequena variação. Então essa situação não acaba sendo adequada. Agora na letra B, diz assim ó, eu tinha acabado de sair de casa, quando tive a sensação de ter esquecido as chaves do escritório. Parei para procurá-las. Repare que quando ele para procurar, ele saiu de casa, parou, ficou um tempo procurando. Depois, mas não encontrei. Voltei para buscar. Quando ele volta para buscar, o tempo continua passando, só que ele volta para casa. A distância da casa dele vai diminuindo. Aí, voltei para buscá-las e depois pude seguir para o escritório. Voltou, pegou a chave na casa dele e depois seguiu a vida para o escritório de forma direta. Então, essa história convence, né? Ela é uma história que pode ser traduzida aí para contar aquele gráfico. Na letra C,
Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Beleza. Como meu carro estava sem step, precisei ficar horas esperando pelo borracheiro. Tá ótimo. Saiu de casa, o carro parou, ficou esperando pro borracheiro. Só que aqui que vem o problema, né? Ele veio, consertou o pneu e eu pude seguir viagem. Nessa história, note que não tem a volta para casa. A distância não diminuiu em nenhum momento, então não pode ser. Letra D. Logo que saí de casa, encontrei um amigo que não via há muito tempo. Parei para conversar e depois segui para o escritório. Também, mesmo problema da letra C, né? Ele até saiu, ficou parado conversando, mas não voltou para casa. Então essa alternativa não resolve. E a letra E. Saí de casa sem destino, dei uma volta na quadra e resolvi voltar para casa. O tempo estava para a chuva, resolvi não mais sair de casa. Não é nada a ver. Ele até saiu, ficou parado, voltou, mas não saiu de casa mais. Então, essa letra E também não convence ninguém. Então, quero chamar a atenção de vocês para exatamente essa história que eu estou trazendo aqui, ó. Então, repare que o tempo, ele está no eixo horizontal. Então, ele está fazendo a função de x. Ele é o domínio da função. Já a distância da casa da pessoa é o eixo vertical, é o eixo y, é o contradomínio da função. Então entenda que uma função é uma relação entre dois conjuntos e pode ser abrangido não só em tempos x e y, né, mas histórias mais práticas aqui, coisas cotidianas. Mas note, é uma relação entre dois conjuntos. Quais são os conjuntos? Os valores do tempo e a distância da casa da pessoa. Correto? Beleza? Muito bem. Trouxe também mais uma situação, queria ler com você. Repare comigo aqui, ó. No quadro a seguir, estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do valor a pagar da conta, mostra como calcular, em função do consumo de água em metro cúbico e a eletricidade em quilowatt-hora. Repare que na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta da água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação. Então, note comigo lá o seguinte, que para consumos até 10 metros cúbicos, então nós temos uma tarifa mínima que é de R$ 5,50. Então, vamos comigo aqui? Até 10 metros cúbicos, 5,50. Beleza. Tá dito lá. Seguinte. Depois ele diz assim, ó. De 21 até... De 11 a 20... De 11 a 20 metros cúbicos, ele vai pagar 0,85 por metro cúbico. 85 centavos por metro cúbico. Depois, ele vai pagar de 21 a 30, 2,13. De 21 a 30, 2,13. Depois, de 31 a 50, 2,13. Também. E acima de 50, cada metro cúbico vai sair 2,36. Muito bem. Então lá na sua casa, quando reclamam sobre o consumo de água, muitas vezes o seu responsável familiar, até mesmo você que paga a conta, tem razão. Porque dependendo da faixa de consumo que você gasta, realmente faz muita diferença economizar água. Repare que a primeira tarifa é barata. Depois o consumo vai, quanto mais você consome de água, mais caro fica realmente. Então, por isso que às vezes uma pequena diferença de consumo dá uma grande diferença naquilo que você paga no final do mês. Bem, a pergunta que ele faz é muito simples. Qual dos gráficos que vai aparecer na tela agora é a melhor resposta para esse consumo aqui? Então, nós temos a seguinte informação, vamos aos gráficos ali para a gente ver qual deles se enquadra melhor. Repare. Dos gráficos a seguir, o que melhor representa a conta de água, qual deles que é? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Primeira coisa, note que o nosso domínio, os metros cúbicos aqui, são os litros d'água que você consome. E o contradomínio, o eixo Y,
é o valor. Qual que era a situação mesmo? Começa fixo, 5,50. Depois, para cada faixa etária, você vai tendo um consumo de um valor diferente. Então, note comigo o seguinte. Os primeiros 5 metros cúbicos custam 5,50. Os primeiros 10 metros cúbicos. Note que essa aqui não pode ser, porque ele tem um valor fixo estipulado para qualquer quantidade em metro cúbico. Não é essa. Nem essa. Porque essa inclinação é a mesma sempre. Então significa que existe o mesmo valor para sendo multiplicado. Essa aqui também não é verdade. Porque essa função não passa pela origem. Se você não gastar nada, você vai ter que pagar a tarifa mínima. Então não é essa também. A letra B pelo mesmo motivo. Se por mais que você não gaste nada com a água, nada, vai ter que pagar a tarifa mínima. Então a alternativa que melhor se enquadra nessa história aí, sem dúvida é a alternativa A. Note, nos primeiros metros cúbicos o valor é fixo. Depois aumenta um pouquinho, depois aumenta mais um pouquinho e por último aumenta uma mesma quantia acima de 50 metros cúbicos. Ou seja, a melhor das alternativas, a que melhor representa a situação é a letra A. Note que novamente nós temos uma relação entre dois conjuntos chamados de função. Nós chamamos de função justamente porque para cada quantidade de metros cúbicos temos um valor em reais, correto? Muito bem. Encerrar. Então só deixa eu cortar aqui. Claro. Para cá. Eu não me lembro se tem que dizer até a próxima aula, não lembro? Tem? Me desculpe então. Então, volta. Pode ser, vou fazer o encerramento de novo, ok? Beleza. Vou fazer o encerramento de volta à edição. Muito bem. Sendo assim, a melhor alternativa que preenche de forma mais adequada é a letra A, tá certo? Não deixe de assistir às próximas aulas, continuaremos falando sobre funções, mas desde já eu agradeço, fica aqui meu muito obrigado e não esqueça, existe uma bateria de exercícios propostos aqui na aula, tente, experimente, foi selecionado com muito carinho para vocês, tá certo? Um forte abraço, até a nossa próxima aula.